ali tem uma linha. Pessoal, olha só. Se nós fôssemos fazer um trabalho, uma prova só sobre essa matéria de agora, como tu viu, tem poucas questões diferentes. Ou eu te peço temperatura, ou variação de temperatura, ou eu boto um gráfico para te fazer uma relação entre duas escalas, ou eu crio um probleminha que envolve a relação entre duas escalas conhecidas, para tu usar o formulário e o teu bom senso, que a gente desenvolveu em matemática já no começo do ano, para probleminhas. Mas é pouca coisa, é pouca coisa. Então vale a pena a gente pegar uma matéria que caminha junto com essa e falar um pouquinho sobre ela para sermos avaliados na prova e no trabalhinho em dupla milagreiro juntos. E o nome da matéria? O nome técnico é dilatometria. Porém, eu acho que o nome mais fácil do aluno entender o que vai ser estudado é dilatação térmica. Então eu quero começar a conversar com vocês aqui um pouquinho sobre dilatação térmica. Primeira pergunta. Por que os corpos dilatam ao serem aquecidos? Por que os corpos dilatam ao serem aquecidos? Porque a temperatura e átomo mais agitado ocupa mais espaço, a eletrosfera dele cresce, né? Certo? O elétron começa a girar mais velozmente e aí esse elétron... Imagina o seguinte, ó, um elástico amarrado numa pedra. Se eu giro bem vagarosamente, o elástico estica pouco. Se eu começo a girar mais rápido, tu concordas que o elástico vai se esticar mais e a pedra vai se afastar um pouco mais de mim? E se eu girar muito forte e o elástico não for suficientemente resistente, pode até estourar o elástico. Concorda comigo? É mais ou menos isso. Só que não tem o elástico prendendo o elétron no núcleo atômico, né? O que segura o elétron girando em volta do núcleo atômico? Já que a tendência dos corpos é andar em linha reta, como a gente viu na primeira lei de Newton. Né? Se a força resultante é zero, ou o cara está em MRU, ou é repouso. Primeira lei de Newton, né? O que faz o elétron ficar orbitando o núcleo atômico sem disparar, sem sair reto? Quase, garoto. Parabéns, está no caminho. Massa atrai massa é para corpos grandes que funciona, né? Ó, que bonito que tu falou, hein, Otávio? Tô orgulhoso. Lembra da lei de atração das massas que nós vimos nessa época, no ano passado, ó? É assim que a gente calcula a atração entre dois corpos, não é isso? Massa, distância entre os corpos ao quadrado. O problema é que esse Gzão, que é a constante gravitacional universal, é um valor bem pequeno. Por isso que eu não me sinto atraído pelo prédio. Quando eu estou chegando aqui no Santa Catarina e entro ali no prédio, o prédio me atrai, eu atraio o prédio. Eu não sinto essa atração porque a massa do prédio, embora seja grande, a minha massa é pequena, a nossa distância entre eu e o prédio é pequena, porém aquele Gzão é um valor muito minúsculo, que reduz a atração lá para baixo. Só quando tem um planeta próximo de ti, aí tu sente atração, porque é um planeta inteiro te atraindo, né? Imagina quantos prédios desse não vale o planeta Terra, né? Certo? Então, como o prédio é um cocôzinho perto da Terra, a gente não se sente atraído. Imagina então o núcleo de um átomo e um elétron, né, que tem massas ainda menores. Então a atração gravitacional entre o núcleo atômico e o elétron é tão pequena que ela pode ser desprezível, que ela é desprezível. Ela pode ser desprezada, obrigado, salvou, desprezada. Agora olha só, os opostos, são cargas elétricas, é força elétrica. Que legal, Otávio. A força elétrica, vocês só vão aprender no ano que vem, lá no terceirão, a lei de Coulomb. Mas é assim que se calcula a força elétrica entre dois corpos, ó. Bizarro, né, cara? Eu quase acredito num criador que fez tudo, quando eu olho isso. Depois passa. Mas, ó, eu quase acredito. Meu Deus, cara, Deus é matemático. Gravidade e atração elétrica. Duas coisas aparentemente distintas, mas com a mesma regra matemática guiando uma e a outra. É a força elétrica que mantém o elétron orbitando o núcleo. Agora, olha só. Esse valor aqui é chamada constante eletrostática. O valor dela para o vácuo, e praticamente igual para o ar, é esse aqui, ó. Grande ou pequeno?
Esse é bem pequeno, 10 na menos 11 é pegar a vírgula e jogar 11 casas para lá, né? 0,0000000000667. Tudo bem? Enquanto essa é 10 na 9. 10 na 6 é milhão, né? 10 na 9 é bilhão. São 9 bilhões o valor do K. Então, mesmo que a carga elétrica do núcleo seja pequena e que a carga elétrica do elétron seja pequena, como a constante eletrostática é fortíssima, dá uma força enorme. Já fiz aquela brincadeirinha de atritar a caneta né? Lembra? Eletrização por atrito. Nós vamos ver isso em detalhe no que vem. Tu vê, né? Eu só estava querendo te explicar que quando a temperatura de um átomo aumenta, o que acontece com o átomo? Ele vibra mais e a eletrosfera fica... Porque o elétron vai começar a girar mais rápido e essa força elétrica, então, ela vai continuar a mesma, mas como o elétron gira mais rápido, ele vai ter que se afastar, como o elástico que estica quando eu giro uma pedra amarrada no elástico próximo de mim. Muito parecido, certo? Quando eu estou com o elástico que mantém a pedra girando em volta de mim, é a força elástica. Certo? Se eu giro mais rápido, o elástico vai ter que fazer mais força e vai se esticar. Aqui, quando o elétron começa a orbitar mais rápido o núcleo atômico, núcleo, prótons e em volta gigantesca a eletrosfera, 100 mil vezes maior que o núcleo. Quando esse elétron, esses dois elétrons, né, um orbita para cada lado, lembra? Tem o orbital, um gira de um lado, o outro gira do outro, é o spin. Já viram isso na química? O spin. O Kelvin negativo, a temperatura Kelvin negativa que eu comentei que pode existir em alguns trabalhos científicos, é pelo spin. Como tu inverteu o spin dos elétrons do átomo, tu disse que ele está vibrando para o sentido oposto, a temperatura ficou abaixo de zero. Nada a ver, do meu ponto de vista. Agora, ó, se eu aumentei a temperatura desse átomo, os elétrons vão vibrar mais rápido. Então esse elétron que tinha essa órbita, ele vai orbitar agora um pouquinho mais externamente. Não é difícil conceber isso. E é por isso que o termômetro de bulbo funciona. Lembra o termômetro de bulbo? Um vaso bem fininho, um vaso capilar e mercúrio lá. Quando eu aquecia o mercúrio, as moléculas do mercúrio se agitavam. E como se agitavam, ocupavam mais espaço e o nível de mercúrio subia no capilar. E era isso que a gente usava para medir temperatura, não era? Tu vê, nós já estávamos usando dilatação térmica, só que sem comentar muito sobre o assunto. E agora nós sabemos por que a dilatação térmica existe. Se te perguntarem, esquentou, aumenta, tu já sabe explicar. Não aumenta simplesmente porque a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta, os átomos estão mais agitados. E átomo mais agitado fica maiorzinho, ocupa mais espaço que átomo calmo. Que nem pessoa, pô. Vai dizer que pessoa não é assim. Quem é que ocupa mais espaço? Uma pessoa calma ou uma pessoa agitada? Pô, já foi num show? Show de rock, já foram? Cara, se tu fica num show de rock e olha o miolo, é impressionante. Por enquanto a galera tá tomando suquinho de laranja, né? Certo? Aguinha lá no show de rock, certo? Bem clássico. E aí, não começou o show ainda. Tá todo mundo na paz, tranquilão, tomando aguinha. E de repente começa o show. Já viram? Lá no miolo, se tu não foi, não fique lá no miolo. Porque é perigoso. Para quem não quer tomar porrada, para quem não gosta do estilo rock and roll de ser, não vai ser legal. Porque na hora que o show começa, a galera começa assim, ó. É assim. Ou seja, quem tá lá, foi lá pro meio para tomar porrada. Eles gostam disso. Tomar na cara mesmo, tomar chute na boca do estômago. E eles ficam lá. E de repente, a galera que estava organizada e ocupando pouco espaço, se amontoa e a galera agitada ocupa um espaço imenso. 3, 4 cabeças de bagre agitados ocupam um espaço que 30 pessoas ocupariam se estivessem calmas escutando o show. Ou assim podia ser, né? Mas não. E aí acontece isso. É mais ou menos como um jogo de futebol. Uma vez eu fiz a cagada de ir no segundo maior estádio do mundo assistir uma quarta de final de brasileiro. De um time que nem era meu. Era Galo e Cruzeiro. Lá no Mineirão, segundo maior estádio do mundo, né? Até pouco tempo atrás. 70 e poucas mil pessoas. Nunca me arrependi tanto. E eu gosto de futebol. O problema é que na hora que saiu um gol, eu tava lá feliz, né, galera? Gol! Cara, na hora que saiu gol, eu tomei tanta porrada, tanto chute. E caí pra arquibancada e me jogaram de novo pra cima. E como eu não torci junto, eu me ferrei. Então eu fiquei preparado, né? Gol! É a única maneira de sobreviver. Então, não se esqueçam. Pessoas agitadas ocupam mais espaço que pessoas. E é exatamente assim com átomos e moléculas. Moléculas calmas ocupam menos espaço que moléculas agitadas. Beleza? Cuidado, hein? Vai, mas tem que tomar cuidado. Certo? Somente jogos grandes, eu não sabia.
Depois eu fiquei sabendo que cada grande aglomeração de pessoas tem morte, certo? Então tem fla-flu, vai ter gente morta nas redondezas do Maracanã naquele dia. Então é importante saber disso. Cada grande clássico, cada grande festa que o ser humano faz, muitos morrem, porque a gente ainda não sabe curtir sem se matar. É incrível, né? Ô galerinha, olha só. Já que tu sabe que aumentando a temperatura os corpos dilatam, se diminuir a temperatura... Já que tu sabe que aumentando a temperatura os corpos dilatam, diminuindo a temperatura... Eles diminuem, é isso? Comprimem, eles... Faz sentido, não faz? Porque senão as coisas inchariam do dia para a noite. Aí esquentou o dia, ela inchou. Aí esfriou, ela continuou inchada. Aí esquentou um pouco mais no verão que vem. Assim as coisas iam começar a dilatar e dilatar cada vez mais, concorda comigo? Então se a temperatura aumenta, o tamanho, se a temperatura diminui, lógico. Já que tu sabe explicar por que as coisas dilatam, então, né, eu quero outra pergunta agora. Primeiro eu perguntei, o que faz os corpos aumentarem ao aquecerem? E tu respondeu, o que faz os corpos aumentarem ao aquecerem? Outra pergunta, essa é mais importante ainda, quais os fatores que interferem na dilatação, e é óbvio que é a dilatação térmica que nós estamos estudando. Eu vou te ajudar, hein? Não pode colar. São 3 coisas que interferem na dilatação que um corpo sofre. Claro que nós poderíamos acrescentar outras coisas, mas são 3 coisas fundamentais. Uma tu não pode errar, que é o próprio nome da matéria. Claro, né? É óbvio que nós estamos desde o começo falando, a temperatura interfere. Mas por incrível que pareça, não é a temperatura que interfere. Substância, né? Legal, ó, o que o amigo falou, eu concordo. Substância, ou seja, material, eu concordo, é uma das coisas que vai interferir. Não é possível que aquecer madeira seja igual a aquecer giz, seja igual a aquecer cerâmica. Não deve ser a mesma coisa, o amigo tem que estar coberto de razão. Mas aqui vamos voltar. O que interessa para a dilatação térmica não é a temperatura. Isso, é a variação de temperatura. Porque, por exemplo, a mesa está a 10 graus. Tá, e daí? Eu quero saber quanto é que ela dilata indo de 10 para 80. Concorda comigo? Então, cuidado, a temperatura importa, mas não é a temperatura em si, é a variação de temperatura. Quanto muda a temperatura é que o tamanho muda. Temperatura. Legal. Se a mudança de temperatura interfere, se o tipo de material que eu estou dilatando interfere, qual será a terceira coisa que interfere na dilatação que um corpo sofre? Dilatação térmica. Não é isso, ó. Às vezes o aluno traz uma ideia que realmente é bacana, que funcionaria, só que aqui no ensino médio a gente não pode levar tudo em consideração. Cara, assim, eu vou te falar que se eu fosse levar o atrito em consideração numa dilatação térmica, até para o engenheiro mecânico daria trabalho de fazer os cálculos. Tanto que existem tabelas especiais chamadas de ajuste prensado, para que tu saiba como agir nessas situações onde 2 metais vão interagir com temperaturas diferentes e sob pressão. Só para ter uma noção, é assim que se instala o rolamento da locomotiva. Tu pega uma chapinha de misto quente, bota o rolamento da locomotiva na chapinha de misto quente, o rolamento incha, e aí tá lá o mancal da locomotiva. Tu encaixa com a luvinha, para não queimar a mão, né? O rolamento e solta. Quando ele esfriar, ele automaticamente fica preso na locomotiva, sem um parafuso. Só por dilatação térmica. Legal, né? Então tu vê, uma locomotiva, os rolamentos de uma locomotiva são fixadas nos mancais das locomotivas, porque tu aquece o rolamento, e cuidado, quando tu aquece o rolamento, o furo do rolamento aumenta, hein, gente? Isso é uma coisa importante que eu vou cobrar de vocês, ó. Se eu pego uma chapa metálica com um furo no meio e aqueço a chapa metálica, o que acontece com o furo? Aumenta, é muito normal o cara achar que diminui, como se fosse um bolo crescendo. Ah, minha mãe quando faz o bolo lá, o bolo tampa o furo da forma. Certo? Cuidado, o bolo não cresce por dilatação térmica. Senão ele cresceria no forno e encolheria depois ao sair do forno. É uma reação química, tem gases sendo gerados dentro do bolo. Por isso que ficam aquelas bolinhas na massa e fica fofinho. Tá beleza? Cuidado, hein?
Se eu pego uma chapa metálica com um orifício e a aqueço, o que ocorre com o orifício? Aumenta. A prova de que ele aumenta é que se não tivesse o orifício, aquele metal que estivesse ali, ele aqueceria também com a placa, não é? Certo? Ou seja, se eu retiro aquele material ali, a placa não vai pensar, ó, tiraram o material de mim, agora eu vou dilatar ali para o meio. A placa não pensa, certo? Então não se esqueçam, se houvesse material naquele furo, ele dilataria. Se não tem material no furo, o furo aumenta, que seria a dilatação que o material sofreria caso ele estivesse ali no furo, tá? Cuidado com isso. Voltando. Variação de temperatura interfere. Substância, claro que interfere. Cada átomo vai variar a sua vibração, vai variar o seu tamanho de uma maneira diferente. E tem uma outra coisa que interfere, nós estamos querendo investigar. O amigo supôs que era o atrito. Eu falei, olha, o atrito nesse caso ele é importante, mas aqui no ensino médio ficaria complexo colocá-lo na jogada. Não é o atrito. Vou te dar uma dica. É outra coisa que o aluno levanta direto. Os alunos sempre falam, professor, a pressão que eu estou espremendo no material. Nesse caso, a pressão ela até sofreria, seria tão pequena a influência da pressão que daria para desprezar. Mas tu vê, se eu for fazer um cálculo para a NASA, se eu vou virar engenheiro da NASA e for calcular uma dilatação térmica, dependendo da pressão da situação, eu tenho que levar isso em consideração. Então, parabéns pela tua colocação, seu Oswaldo. Luiz Oswaldo. Então, olha só. Vou dar uma dica para que vocês detectem o que é que faz a terceira importância ali na dilatação térmica. Vocês acham que o prédio do Santa Catarina cresce do inverno para o verão? Cresce, né? A gente acabou de falar que essa temperatura aumenta. Aumenta o objeto, não é isso? Os átomos aumentam, essa coisa aqui que nós estamos é feito de átomos. Se cada maldito átomo desse prédio der uma enxadinha minúscula, ao todo o prédio cresce. Mas quando tu chega no verão aqui, tu olha, nossa, que alto que está o prédio. Não. Aliás, quando tu tá febril, tu cresce, cara. Tá com febre, tu tá maior. Claro, né? Se eu acabei de falar que os átomos, e tu é feito de átomos, se os átomos mudam de tamanho ao mudar a temperatura. E quando tu tá com febre, o teu amigo te olha, nossa, que febrão. Não, né? Concorda comigo? Mas eu te falei de uma dilatação bem bizarra há pouco tempo atrás. Que dilatação que eu comentei hoje na aula, uma dilatação impressionante. Do Concorde, o avião supersônico, que ele cresce 30 centímetros, cara. Um avião crescendo 30 centímetros só porque esquentou devido ao atrito na atmosfera. Certo? Por que tu cresce tão pouquinho quando está febril e o avião cresce tanto? Será que é só a diferença de temperatura? O tamanho. O tamanho. Porque um corpo que é maior tem mais átomos. E como cada átomo incha, o corpo que tem mais átomos incha mais, dilata mais, cresce mais. Então, enquanto o Santa Catarina deve crescer lá uns 10 não, que isso? Uns 5, não sei, tem que fazer a conta, já vamos fazer a conta daqui a pouco. Mas vou chutar então. Os prédios de Santa Catarina devem crescer uns 2, 3 centímetros do inverno para o verão. Enquanto que o Empire State Building, que já foi um dos maiores prédios do mundo, cresce quase 1 metro do inverno para o verão. Certo? Ou seja, o tamanho inicial do objeto é uma referência importante para saber o tamanho final que ele vai ter. Tudo bem para vocês? Uma barra de aço de 5 metros e uma barra de aço de 10 metros. Ao longo do comprimento, quem tem mais átomos? Quantos átomos a mais ela tem? O dobro? É o dobro do tamanho? Tem o dobro a mais de átomos nessa direção. Concordas comigo? Então a dilatação dela, se eu variar a mesma temperatura e é o mesmo material, a dilatação da de 10 metros é o dobro da dilatação de 5 metros. Faz sentido? Tu vê, eu estou te usando intuição, a tua intuição para te confirmar essas ideias. Legal! Então, tamanho. Agora que nós descobrimos que as dilatações térmicas dependem de 3 coisas distintas, variação de temperatura, material com o qual eu estou trabalhando e o tamanho inicial. Agora que eu te mostrei isso, tu vai achar fácil fazer os cálculos de dilatação. Olha por quê. Dilata porque o átomo cresce pouco quando aumenta a temperatura e contrai quando o átomo esfria, óbvio.
Mudança de temperatura é importante para saber o quanto cresce ou quanto encolhe. Que tipo de substância eu estou trabalhando é de fundamental importância. E o tamanho inicial do objeto também é importante. Quando a gente calcula a dilatação térmica, a gente geralmente está preocupado com 3 tipos de situações. Uma dilatação linear, uma dilatação superficial ou uma dilatação volumétrica. Um exemplo onde a dilatação linear é de suma importância, às vezes as pessoas não percebem e está na nossa cara todo dia. Ó. Vocês já perceberam como é que são os fios nos postes? Por que não é assim? Ó? Será que é só para superfaturar? Por que não é esticadinho esse fio, né? Imagina quantos milhares e milhares de quilômetros de fio, quanto dinheiro público nós economizaríamos no Brasil todo se nós esticássemos as linhas de transmissão em vez de deixar frouxa como eles deixam aí. Deve ser superfaturamento. Também, né? Sempre tem um pouco de superfaturamento. Sabe que só, né? 99,9% dos políticos são ultra mega corruptos, devem morrer de uma morte dolorosa e lenta. Vocês sabem disso, né? Exceto os familiares de vocês que eu sei que são honestos. Falando dos outros. Então assim, ó. Apesar de haver superfaturamento, não é o objetivo, né? O objetivo não é superfaturar, porque eles superfaturam de outra maneira, né? O cara da empreiteira que está botando os fios é que pagou a campanha do sujeito que foi eleito. Entendeu? E aí eles, digo, fica tranquilo que a tua empresa é que vai ganhar aquela licitação dos fios de cobre, lembra? Lembra? Só vou querer 1%, não se esquece. É assim que ocorre o superfaturamento, né? Mas não é o caso. Me justifiquem devido à aula por que existe essa parte abaulada ali. Aquela parte. Claro, se eu instalo isso aqui no verão esticado, dá o inverno, ele vai encolher, vai arrebentar. Aí a cidade pode ficar meses sem eletricidade, até repor a fiação toda. Porque não vai arrebentar só ali, né? Vai arrebentar em vários postes pela cidade. Imagina o prejuízo que seria. Imagina hospitais sem energia elétrica, uma cidade grande sem energia elétrica. Bizarro, né? Então é por isso que os fios são abaulados. Para que do inverno para o verão, a contração e a dilatação do fio não arrebente o fio. Parabéns. Eu lembro que na Alemanha, cara, eu vi os fios do lado das estações de trem e me chamou a atenção que eles eram todos esticadinhos, cara. Só que aí eu observando os postes, eu percebi que tinha um peso aqui no fio. Legal, né? Tinha uma roldana lá na ponta e um peso. O fio fica esticado, tu economiza milhões em fio. E no verão, aquele peso, no inverno, quando o fio for contrair, né? Como o peso pode subir e descer, ele é que tensiona o cabo, ele dá uma subidinha, o cabo continua tensionado sem arrebentar, pela presença de um pezinho calculado, pendurado ali, e economiza milhões em cabeamento, né? Então tu vê, tem solução para isso, tem solução. Uma boa maneira de tu provar essa dilatação térmica é usando o fio. Tu pode chegar agora e esperar o dia mais frio do ano, um dia bem frio, tu pega lá na tua casa, tem um poste lá perto da tua casa. Tu tá crescendo, não te esquece. Então tu marca um local onde vai estar o teu olho, tu marca lá na parede da tua casa, num cantinho assim, marca, o meu olho vai ficar ali, deixa eu ver. Ou a barriga do fio tá batendo lá na placa. Aí, ano que vem, um dia bem quente, aliás, final do ano, né? Um dia bem quente no final do ano, tu bota o teu olho naquela mesma marquinha que tu fez na tua casa lá, e olha para a barriga daquele mesmo fio. Tu vai ver que aquela barriga não vai estar no mesmo lugar, não vai estar batendo no mesmo ponto da placa que tu usou como referência. Prova de que do inverno para o verão, aquele pedaço de fio, aquela barriguinha de fio muda, mostrando que tem a dilatação. Beleza? Vocês concordam nesse caso? Será que importa o quanto o fio vai ficar mais espesso do inverno para o verão? Mais grosso? Não, né? Não vai interromper o trânsito do fio, né? Certo? Ou seja, o engenheiro não está preocupado se o fio vai ficar muito mais grosso ou muito mais fino. Ele sabe que essa mudança é pequena. Ele está preocupado quantos metros de fio vão aumentar. Por isso que trata-se de uma dilatação linear. Eu só estou preocupado quanto o fio cresce. Mas dá uma olhada aqui no chão. Vocês já perceberam que quando a gente azuleja alguma superfície, a gente deixa um espaço entre os azulejos? Alguém sabe o nome técnico dessa coisa entre os azulejos? Rejunte. Que é para rejuntar, né? Para juntar. Mas ele tem um nome completo, o nome curto dele, o primeiro nome dele é rejunte. O sobrenome dele, sabe? Rejunte flexível. Por que o nome desse cara é rejunte flexível? É isso aí. O aluno poderia ser curto e grosso, porque ele é flexível, né, professor? E eu parabenizaria, é isso mesmo, porque ele é flexível. E por que ele é flexível, eu perguntaria. E aí o Luiz já respondeu. Porque se ele fosse rígido, quando no verão o azulejo fosse dilatar, um azulejo ia empurrar o outro.
E como não ia ter espaço para eles crescer, ia começar a soltar os azulejos do chão, como já deve ter acontecido na casa de vocês em algum lugar, certo? O pedreiro deve ter colocado culpa na argamassa, né? O senhor não me mandou usar quartzolite? Aí a argamassa era ruim e soltou. É mentira. Claro que uma argamassa ruim pode fazer os azulejos soltar, mas via de regra o que faz os azulejos soltar é o pedreiro não obedecer o espaçamento que o engenheiro calculou para os azulejos. Esse azulejo ele foi projetado por engenheiros. O engenheiro foi lá e calculou este azulejo para resistir às dilatações térmicas tem que ter um espaço de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 3 milímetros. Só que o pedreiro, depois de muitos anos trabalhando, ele já fica com preguiça de pegar aqueles quadradinhos plásticos que vendem na loja de material de construção para ir colocando o espaçador entre os azulejos. Ele já é fera. Aí ele faz de cabeça, faz de olho. Só que o olho não funciona sempre, né? Lá na apostila até, ó, eu não sei se os caras copiaram essa ideia de mim, mas ó, sacanagem, né? Tá vendo lá na apostila na página 19? Tem uns negocinhos de plástico lá na foto, ó. Aquilo ali é o espaçador que o pedreiro usa nas 10 primeiras vezes que ele vai azulejar na vida. Na 11ª ele já acha que é o rei da cocada preta, faz no olho e o azulejo da tua casa solta. Certo? Então se tu for azulejar a tua casa, pede para ele usar o espaçador. Não vai confiar no olho do cara, pede para ele usar o espaçador em cada maldito azulejo. Vai durar para sempre teus azulejos. Lá na minha casa os azulejos da cozinha estão soltando. Eu fui observar o azulejo bem de perto e vi que o animal que azulejou quase encostou um azulejo no outro. E na caixa do fabricante está dizendo, use rejunte de 3 milímetros. Porra! O que eu fiz? Para não contratar um pedreiro de novo, eu peguei a geladeira, troquei de posição e coloquei bem onde os azulejos estão caindo. Ninguém sonha que atrás da minha geladeira a parede está um lixo. Desculpa a demora, minha querida. Quando ele diminui de tamanho, aumenta, ele volta para o mesmo tamanho ou não? Por isso que o rejunte é flexível, é isso aí. Então, esquentou no verão, no inverno encolheu, e como o rejunte é uma borrachinha, ele vai trabalhando ali e não deixa os espaços aparecerem. Beleza, é isso mesmo. Se tu pegar um pedaço desse rejunte seco e fora do azulejo, tu consegue dobrar ele de um lado para o outro. Pegar um alicate, tu consegue espremer ele. Quando tu espreme e solta, ele dá uma voltadinha. Por isso que ele é flexível, certo? É isso aí mesmo. Se o engenheiro vai fazer um cálculo de qual é o espaçamento numa superfície como essa entre os azulejos, ele faz um cálculo de que tipo de dilatação? É, né? É óbvio, né? Se para o fio é linear porque eu estou interessado no aumento do comprimento do fio, essa dilatação é superficial porque eu estou trabalhando com uma navio petroleiro. Navio petroleiro russo. Já falei do quebra-gelo para vocês, aquele navio que eu vi um programa? Não comentei com vocês? Eu adoro, né? Net Geo, né? Tem uns programas bem legais, feras da engenharia, aquelas coisas, adoro esses programas. Aí eu estava vendo lá um programa do navio russo petroleiro, o maior quebra-gelo do mundo. Resumindo, é um navio que tem a capacidade de navegar em mares congelados com até 4 metros de gelo congelado na superfície do mar. 4 metros de gelo na superfície, o navio navega tranquilão. Certo? Mas quando um recife de gelo muito grande aparece, e ele tem que atravessar aquela região, não tem problema, ele vira de ré e usa as próprias hélices para comer a geleira. E passa embora. Engenharia é foda, né? Lembrando que o consumo de diesel desses petroleiros é algo em torno de 15 toneladas hora. 15 mil quilos de diesel por hora. Um consumo bem razoável. Mas vale a pena porque ele vai catar lá 90 milhões de litros de petróleo nos campos de petróleo russos, lá no meio das geleiras, e aí ele carrega aquilo de volta. Mas tu imagina o russo, mal informado, que é o comandante que está lá pilotando o navio, é ele que deixa o navio na chegada lá do oleoduto para ele receber o petróleo e depois ir embora. Mas se as condições do mar são muito ruins, se o navio custa 150 milhões de dólares, tu desconecta o brinquedinho para não quebrar, né? Certo? É só a ponta da mangueira custa $1 milhão, a ponta da mangueira que encaixa no navio, só para ele ter uma ideia de que ordens nós estamos falando, né? Tu imagina então que um russo entope o convés do navio com petróleo até a boca e tampa, certo? E ele está no meio de uma geleira. A água ali está abaixo de zero, por isso que congelou, não é isso? Mas ele vai fazer a entrega desse petróleo em um oceano com água mais aquecida. O que vocês acham que poderia acontecer quando o navio carregado de petróleo até a boca, petróleo gelado, fosse migrando para o Atlântico, por exemplo, que é com águas mais... Ia transbordar, né? Pior é que não, ele ia partir e afundar o brinquedinho de 150 milhões de dólares.
Por incrível que pareça, a dilatação térmica do petróleo fechado lá dentro do convés, após ele aquecer, ele vai aumentar de volume, não vai? E esta pressão pode chegar a partir o casco de um grande navio, se não for projetado. Ou seja, o cara jamais encherá o convés do navio até a boca. Porque ele sabe que ao entregar esse petróleo, ele vai ter mais volume de petróleo do que ele colocou dentro do navio. Porque o petróleo dilata, assim como tudo na vida. Beleza? Então tu vê, até numa operação dessas de entregar petróleo, o cara tem que fazer a conta. Eu extraí tantos 1000 litros de petróleo, mas na hora de vender vão ser outros 1000 litros. Certo? Pior ainda seria o contrário, né? Quer dizer, pior que afundar um navio de 150 milhões de dólares, não tem nada pior para a carreira do sujeito, né? Esse cara tá fudido, nunca vai arrumar emprego na área, nunca. Né? Agora, olha só. Imagina que tu é engenheiro da Petrobras e é responsável por essa transição, por essa venda de um navio de petróleo cru. Então tu foi lá e calculou quantos 1000 litros de petróleo, quantos milhões de litros de petróleo tinha no navio, que foi extraído no Brasil. Então é Atlântico, águas quentes, não é isso? Vamos supor que o comprador desse petróleo cru seja no Pacífico. Quando o navio petroleiro da Petrobras for entregar o petróleo, se o engenheiro não calculou que o petróleo vai encolher, agora vai encolher, não é? Tu imagina o prejuízo que o coitado do engenheiro teria. Porque enquanto ele, sei lá, ganha lá 20 mil dólares por mês, essa transição do navio de uma água fria para uma água quente para uma água fria, vai fazer o petróleo encolher. É uma encolhidinha pequenininha, só que em 80 milhões de litros, multiplicado por 80 milhões, essa encolhidinha pequenininha fica bizarra, maior que o salário de um mês do engenheiro. Ele vai ter um prejuízo que vai demorar talvez anos de serviço para poder pagar, só porque ele não fez o cálculo da dilatação térmica. E se é um navio que tem um certo volume, que cálculo que eu faço? É dilatação linear. É claro que não, né? É dilatação superficial, claro, a superfície do navio é que vai ter petróleo. É o casco do navio todo que tem petróleo, então eu estou preocupado com o... Então é dilatação? Claro, claro. Agora tu não vai acreditar. Se é uma barra e eu esquentei, ela aumentou, não é isso? Ela tinha um tamanho que eu vou chamar de L0. L porque no inglês comprimento é left, não é isso? A gente usa L. Você não pode usar C0? Pode. Pode usar C0 de comprimento inicial. Eu faço o que o livro faz e o que o vestibular vai fazer contigo. Agora eu tenho L final. Claro que essa pontinha aqui foi o quanto dilatou, que é o delta. Tudo bem para vocês? Como é que calculo o delta L se eu sei o L0 e o L? Pega o L e diminui o L0. Final menos inicial, como toda variação nessa vida. Isso já é velho, né? Se eu tenho... Quanto tempo eu tenho, galerinha, de aula? Tempo de liberar. É agora, lá vai! Ó, azulejo, esquentou. O que aconteceu com o azulejo? Antes era S0 disso. Superfície inicial, obrigado. Agora o tamanho todo é S, que é a superfície. Como é que eu determinaria essa regiãozinha aqui, ó? Delta S. Como é que se calcula delta S? Ah, que bonitinho. Delta L, final menos inicial. E lá tem um certo recipiente, pode ser aqui um recipiente, cheio de um certo líquido. Então tinha um volume inicial, estava cheio até a boca. Eu esquentei e transbordou. Transbordou. Quer dizer que no todo tem um volume. Se eu quiser saber o quanto dilatou, nada de novo, né? Pelo amor de Deus, é nada de novo. Calcular uma mudança nessa vida é a coisa no fim menos a coisa no início. Se der positiva a variação, é porque cresceu. Se der negativa, porque encolheu. Tranquilo? Mas olha o que eu queria te falar. A parte bonita da aula. É inacreditável. Se eu quiser calcular uma dilatação ou uma dilatação. Dilatação, E é isso que eu queria saber. Para ver se o cara... delta L, delta, claro que é delta V, claro. 3 coisas interferem na dilatação. Quais são as 3 coisas? Variação de temperatura. Variação são 3 coisas. São 3 coisas que dependem. O material. Primeira letra do alfa
falar assim, vou ficar puto da cara. E a segunda letra do alfabeto grego? Beta, que bonito. Gama é a terceira. Por que eu coloquei alfa, beta e gama? Porque se a dilatação é linear, a influência do material é uma. Se a dilatação é superficial, a influência que o material causa é um pouco diferente. E assim por diante. Na próxima aula nós saberemos qual é a relação entre alfa, beta e gama. Eu vou falar o nome de um, tu vai falar o nome dos outros. Coeficiente de dilatação linear. Muito obrigado. Não precisa falar em voz alta, pode ser internamente para quem tem, né, problemas graves psicológicos. Não, também funciona. E qual era a terceira coisa? Comprimento inicial, L0. S0. Ah, fala sério. Matematicamente, calcular dilatação linear ou volumétrica ou superficial é tudo igual. Tudo igual. Pega a coisa no início, multiplica pelo material, tipo de material, coeficiente, tem várias temperaturas. Multiplica, é gol. Estou muito satisfeito, vocês foram muito concentrados. Aguentar 2 aulas de animal falando, eu vou te falar, vocês são guerreiros. E a tarefinha? Tá liberado, tá liberado. Ó. Só anota a tarefa e pode ir embora, meu querido. Comer um pãozinho de queijo do André. Olha, a página 20 e 21, que é bem curto assim, é rapidinho. Então, tarefinha, página 20 e 21, tá liberado. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, vocês foram ótimos.